Quem é que manda na economia global? São os Estados Unidos. E esse país agora está passando por um período eleitoral. Candidatos diferentes pensam diferentes. Tá? Uma eleição que basicamente estava ganha pelo Trump, após a tentativa de assassinato frustrada dele, favoreceu ainda mais. Assim como aconteceu no país chamado Brasil. Né? O que isso pode impactar nos seus investimentos? É bom ou ruim? Tem como você se proteger? Vamos explicar para você. Primeiro, para a gente entender como que isso pode impactar nos seus investimentos, a gente precisa saber quais que são as ideias para a economia do ex-presidente Trump, né? Eu acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar ou visto em algum lugar o slogan de campanha dele, que é aquele MAGA, Make America Great Again, né? Que é justamente uma tentativa de trazer de volta aquele sentimento dos Estados Unidos serem a única superpotência do mundo. O americano sempre teve essa sensação de eu sou. Você vai nos Exato. Estados Unidos, todo lugar tem aquela bandeira dos Estados Bandeira. Unidos. Eles são bem patriotas. Eu acho que o Trump ele vai bem nesse sentimento americano. Exatamente, ele consegue se conectar com essa galera de um jeito muito bom, tá? De um ponto de vista de marketing, ele é sensacional nisso, né? Ele tenta resgatar esse sentimento. E para fazer isso, o que ele vive falando e quais são as ideias que ele fala que ele tem para a economia? Primeiro, de proteger a indústria e a produção nacional, tá? Então, taxar importações, tirar as coisas que vêm de outros países da concorrência com os produtos americanos, seja com outras ferramentas ou com taxações, né? E trazer de volta fábricas e recursos produtivos que as empresas americanas colocaram em outros países, como por exemplo China, Vietnã, Taiwan, de volta para os Estados Unidos, para gerar empregos dentro do país. Tá? Agora, isso é bom? Não, no longo prazo não, porque isso vai encarecer os bens que vêm de fora, tá? Porque afinal de contas ele está taxando esses bens, então eles vão ficar mais caros, né? Eles provavelmente vão ter, os americanos, né, vão ter acesso a bens piores, porque se eles conseguem ser produzidos lá fora mais baratos e estão chegando nos Estados Unidos e estão sendo consumidos, é porque eles são melhores, né, pelo menos em custo-benefício, do que aqueles que são produzidos dentro do país. Né? Então, no longo prazo isso não é bom. Mas num curto prazo, você pode ver que isso aí vai pressionar a inflação do país, né? Porque se as coisas estão ficando mais caras, isso é justamente a inflação. Inflação é uma subida generalizada do nível de preços, né? Então essa política vai pressionar a inflação nos Estados Unidos, que é um país que já está enfrentando um problema desse no momento, né? E qual que é a outra grande plataforma do Trump para a economia? Diminuição de impostos. Tá? Diminuição de impostos para a gente aqui no Brasil parece até um sonho, né? É difícil imaginar isso aqui. Eu Quase só escuto impossível. aumento de imposto. Tem até vários memes que estão circulando É, aí agora, né, por conta disso, mas enfim, é uma coisa que aqui não acontece, mas lá é uma realidade, né? E isso é bom sim no longo prazo para a economia. Por quê? Porque menos impostos quer dizer mais dinheiro na mão das pessoas e das empresas. E as pessoas e as empresas alocam esse dinheiro, elas alocam os seus recursos de uma maneira muito mais eficiente do que o governo. Tá? Então, a taxa de crescimento de longo prazo da economia americana tende a ser maior, com menos impostos. Beleza? Só que, de novo, num curto prazo, aqui no momento imediato, o que isso vai gerar? Também uma pressão inflacionária. Porque você está tirando imposto, então você está deixando as pessoas com mais dinheiro. Se você tem mais dinheiro na sua mão e você tem as mesmas coisas para consumir, né, a mesma quantidade de bens, você está disposto a pagar mais caro por isso. Então isso também vai pressionar a inflação que já está pressionada. Né? Então você vê que as duas plataformas de campanha do Trump elas tendem a aumentar e dificultar o problema da inflação nos Estados Unidos. tá bom, então, vamos resumir o pensamento. Ele vai taxar aquelas compras que são do exterior, que eles importam, vêm de fora, então vai ficar mais caro aqui dentro, inflação. E ao mesmo tempo, ele vai reduzir os impostos que as pessoas e as empresas pagam, vai deixá-las com mais dinheiro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que as pessoas com mais dinheiro disponível agora, elas vão consumir mais. E pensa comigo, você reduziu o imposto, as pessoas têm mais dinheiro agora. Mas para produzir um arroz, quanto tempo demora? Você tem que ter máquina, equipamento, você tem que ter funcionário, não é do dia para a noite. O que eu quero dizer? A cadeia produtiva ela demora mais a se adaptar a uma nova renda da população. Você consegue aumentar a renda de maneira rápida.
mas a cadeia produtiva ela demora. E se essas duas coisas não estiverem casadas, acontece a inflação. Você vai ter pouco produto e muita gente com dinheiro para comprar. Essas pessoas com mais dinheiro têm mais disponibilidade para gastar e vão subir o preço desses produtos, né? E vai chegar um ponto que as pessoas vão ter renda a ponto de disputar entre elas um só produto, que vai fazer o produto ainda disparar mais. O governo, olhando essa situação econômica, uma situação de inflação descontrolada, ele tem que agir. Não é como tomar um remédio amargo. Exato. Você não gosta, mas você tem que tomar. Você tem que tomar aquela injeção. Dói, né? Mas você fica bom, você fica curado. Então, o que ele vai fazer? Qual é a injeção da economia norte-americana? Subir juros. A partir do momento que ele subiu os juros lá, vai ficar mais dinheiro. Aquela disponibilidade de dinheiro que o Carneirão citou, vai ficar mais dinheiro, vai ficar mais difícil. Você vai pegar dinheiro emprestado com juros lá na estratosfera? Você não vai. Então, aquele dinheiro disponível fica mais difícil, as pessoas consomem menos e aí você começa a ter um equilíbrio de novo, tá? Tem consequências sobre os juros, tá? Por exemplo, desemprego, né? Mas a gente vai explicar em outro vídeo, se vocês quiserem deixa no comentário, que essa relação em uma economia 100% de emprego não é uma coisa boa. É meio contra-intuitivo, mas todo mundo empregado não é uma coisa boa, tá? Não matem a gente. A gente vai explicar. Calma, vai chegar essa hora. Tem todo um sentido para isso, tá? Mas enfim, o que a gente quer dizer? Qual é a consequência? Subindo os juros. O que acontece? Se você acompanhou o nosso canal, você sabe que os Estados Unidos já está com juros lá acima da média histórica, né? Então, o que acontece? O investidor olha para quem manda na economia global, que é os Estados Unidos, e fala: os Estados Unidos está pagando muito bem. Para que eu vou colocar meu dinheiro no Brasil, que é mais arriscado, meus dólares no Brasil? Vai falar: não, vou tirar daqui os dólares e vou pôr nos Estados Unidos. Quando você faz isso, você deixa menos dólar circulando fora dos Estados Unidos. Qual é o problema? Menos dólar, oferta e demanda, muita gente querendo comprar dólar, pouco dólar em circulação, o preço sobe. Mas tá, explica aí por que esse dólar subindo vai impactar nos seus investimentos. Como a gente já falou em outro vídeo, né? O dólar, ele impacta em tudo, porque afinal de contas a gente importa muita coisa. Por exemplo, o exemplo mais simples de se entender isso é do petróleo. Se você importa petróleo, você tem que pagar esse petróleo em dólar. Se o dólar está mais caro, o preço do petróleo está subindo. E aí, se você tem um preço de gasolina, né, que é derivado do petróleo, mais alto, tudo fica mais caro, porque afinal de contas tudo tem que ser transportado de um lugar para o outro. Então tem um custo de frete, né? Então isso vai influenciar na inflação do Brasil. Não é só a inflação dos Estados Unidos que vai ser piorada. Aqui no Brasil também, tá? Esse é o grande problema. As plataformas que o Trump fala que ele quer fazer, as ideias que ele quer fazer na economia americana, vão acabar indiretamente tendo um efeito na nossa inflação, tá? E a gente está vendo aí no Brasil já um problema que a gente está tendo de pode baixar juros, não pode baixar juros. Se a pressão inflacionária for muito grande, a gente vai continuar com um patamar de juros elevado por mais tempo, justamente porque a gente vai precisar do remédio amargo, né? Por mais tempo, e isso prejudica a atividade econômica, tá? Mas beleza, já entendi que o dólar vai subir e a inflação no Brasil também vai ficar pressionada. O que eu tenho que fazer para me proteger os meus investimentos disso aí? Primeiro, se você espera que o dólar vá subir, é inteligente que você tenha dólar na sua carteira, né? Mas não que você fique comprando moeda de dólar, né? Aquele dólar turismo. Não é isso. É você ter investimentos em dólar, tá? Então você ir lá na sua corretora, no seu home broker, abrir lá e comprar um ETF, por exemplo, de empresas americanas. Quer uma sugestão? Tem um chamado IVVB11, que é do S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? E ele é em dólar. Então, se você compra lá, você está se tornando indiretamente um sócio das empresas dos Estados Unidos, das 500 maiores, e você está exposto, aquele investimento ali, ao valor do dólar. Então, se o dólar subir, o seu investimento também vai subir. Então, aquela parte do seu patrimônio ali está protegida da variação cambial, da desvalorização do real. Beleza? E, tranquilo, mas e a minha parte dos investimentos que estão em reais? Eu não posso colocar tudo em dólar, porque eu vivo no Brasil, as minhas contas são em reais. Eu preciso ter alguma proteção também aqui para a minha parte do portfólio que é em reais. Claro, aí você tem que ter um pensamento de proteção contra a inflação. O que você vai fazer?
títulos IPCA+, tá? Que são indexados ao IPCA, onde você vai ter um ganho real, um ganho acima da inflação. Tá? As commodities tendem a ser também um investimento que te protege da inflação, tá? Porque com a mesma lógica que a gente usou das pessoas e dos produtos quando tem mais dinheiro na mão, as commodities elas são uma coisa que a gente chama de inelástica. Então a demanda delas não costuma variar muito. Tá? Então, se a demanda fica constante, só que o dinheiro está valendo menos por causa da inflação, isso quer dizer que o valor disso aqui tem que subir, né? Porque afinal de contas o dinheiro está valendo menos, então você precisa de mais dinheiro para conseguir comprar essa mesma quantidade aqui, né? Então o preço nominal das commodities e de outras coisas tem que subir, beleza? Então eles tendem a ser também uma boa proteção. Ouro é o maior exemplo disso, tá? O ouro ele tende a se valorizar em situações inflacionárias, beleza? Mas isso já é um investimento um pouquinho mais complexo, aí que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de achar. Então, para ficar bem fácil, dólar e títulos IPCA+, beleza? Essa é a nossa recomendação para você proteger a sua carteira, o seu portfólio, dessas possíveis ramificações que vai ter a eleição do Trump, se tudo se confirmar, é claro. Eu acho que até vale a pena fazer um adendo, cara, para aquela galera ali que gosta, aquele investidor já tem mais tempo, eu espero, que gosta de comprar ação no Brasil, investidor nato de ação, tem alguma empresa que eu posso comprar ali que ajuda a inflação, ajuda, estou mais protegido? Obviamente que a ação você não está totalmente protegido, mas a gente pode dizer que você pode procurar empresas com receitas correlacionadas com a inflação, quer dizer, quando a inflação sobe, a receita da empresa sobe. Quer um exemplo? Concessionária de rodovia. O pedágio ele é corrigido por inflação mais uma taxinha. Então, se a inflação começar a subir demais, essas empresas vão ter ali o pedágio corrigido por essa inflação. Claro que se a inflação começar a subir demais, pode ser que aconteça que passe menos carros ali. Então, você tem que ficar esperto com isso. Mas buscar aquelas empresas que estão diretamente ligadas à inflação pode dar alguma certa proteção. Você que é aquele investidor nato, raiz de ação Warren Buffett brasileiro, é um caminho. Desculpa interromper, mas é até interessante pensar nisso também, nas empresas que têm receita vinculada ao dólar, né? Empresas que são exportadoras, por exemplo, de minério de ferro, ou de carne, por exemplo, a JBS, tá? Aqui a gente não está indicando que você compre essa empresa, tá? Que fique bem claro. Mas ela tem a maior parte da sua receita fora do Brasil, em dólar, tá? Então pode ser que ela seja uma boa alternativa nesse caso. Eu acho que a Suzano também tem um rolê assim, tá? Que é celulose, se não estou enganado, tá, pessoal? Então, é isso que o Carneiro falou e é sensacional. Ou se eu pegar a empresa ali que vende muito exterior, você vai se proteger também, tá? Outro adendo, um disclaimer, né? Quer dizer, então, que o Trump eleito lá vai favorecer a economia dos Estados Unidos? Bom, aparentemente, no curto prazo, é claro que é uma análise bem simplória que a gente está fazendo. Vale ressaltar que a China está vindo bater os Estados Unidos aí economicamente. Tem uma guerra acontecendo aí. Né? O mundo está perdendo esse centro mundial que é os Estados Unidos. A China e esse lado do eixo aí está querendo dividir isso aí, como era ali na época da Guerra Fria, né? Mas assim, no curto prazo, aparentemente, vai ter ali um tipo de fortalecimento da economia americana e político, assim como no Brasil também, está mais preocupado com o curto prazo, né? Tem 4 anos de mandato. Então a gente pode pensar por esse caminho. Qual é o disclaimer lá dentro que eu quero falar? Tá rolando um negócio nos Estados Unidos, eu estava debatendo isso com o Carneirão antes de começar o vídeo. Os Estados Unidos ele sofreu um rebaixamento de rating, olha só que interessante. Eu falei no início do vídeo que ele é o centro, é o chefe da economia. O que é rebaixamento de rating? As pessoas estão olhando e estão falando, rating é norte, tá pessoal? Rebaixamento de norte. As pessoas estão olhando e falando, opa, acho que esse cara aqui, esse pá, não é tão confiável assim não. Esse pá. Mas por quê? A dívida nos Estados Unidos está muito grande, pessoal, muito alta, coisa... eu acho que qualquer pessoa racional que olha aquele valor de dívida, eu não lembro o número exato, vou deixar aqui, sabe que é impagável. Minha opinião é essa, não sei o que você pensa em relação a isso. Se você pegar toda a produção dos Estados Unidos ao longo de um ano inteiro e dedicar só para pagar a dívida, ainda assim eles não conseguem, né? Então, assim, é uma coisa que vai demorar muito tempo para eles conseguirem pagar. Porque a dívida acima de 100% do PIB é algo impensável. Por exemplo, se fosse no Brasil, o país já estava
muito lascado, para não falar pior. O privilégio da economia dos Estados Unidos pode estar acabando, né? Qual é o privilégio? Eles podem se endividar, que eles mandam no mundo mesmo, não dá nada. Agora, talvez isso mude, tá? E qual é o adendo? O Trump, com essas medidas, ele vai fazer esse endividamento aumentar, como através do aumento de juros, por exemplo, né? E, como o Caneirão falou, baixando o imposto aqui da indústria nacional, ele arrecada menos. A gente citou em outro vídeo do equilíbrio fiscal, né? Você sabe que a gente arrecada do imposto. Você está baixando o imposto, está aumentando os juros, vai arrecadar a menos. Você está arrecadando menos, aquela dívida que já é alta, ela pode ficar ainda mais alta. Lembrando que os juros mais altos também aumentam a dívida. Com certeza. Então o investidor ele pode falar, opa, peraí, vou tirar meus dólares daqui, porque os Estados Unidos não estão nem pagando suas próprias... Olha só, o que está acontecendo no Brasil pode começar a acontecer lá, né? Será Estados Unidos o Brasil do futuro? Aconteceu a tentativa de matar o presidente lá, vai que vira isso agora, né? Mas assim, se isso acontecer, claro, eu particularmente, é o que está conversando com o Carneirão antes do vídeo, eu acho que isso vai acontecer, eu só não acho que está tão perto assim, mas pode ser que aconteça, tá? Se isso acontecer, a gente está dizendo de... Tem gente que fala, lembra que você me falou uma vez que isso pode ser uma crise pior que a de 2008? Com certeza. E isso, nesse cenário se concretizando, seria uma crise pior do que 2008, sem a menor sombra de dúvida. Resumidamente, o que a gente, se isso acontecer, tudo que a gente falou nesse vídeo, você escuta de trás para frente, que vai ser ao contrário, tá? Você vai ter uma desvalorização muito grande do dólar, vai sair todo mundo dos Estados Unidos. O Brasil, lá naquela época de 2008, eu acho que ele não se deu tão mal, ele se deu mal no curto prazo, mas depois... A vantagem da gente ser excluído, né? Tem vantagem. Essa foi uma delas. Então, assim, tudo isso pode acontecer. Só uma delas que a gente queria dizer, que existe a possibilidade, por mais que seja remoto. Se a gente acertar, a gente dá um take aqui nesse vídeo de pós, que a gente previu o futuro. Mas é isso. A gente tentou trazer um vídeo mais simples, com o termo que está aí hypado o termo, né, para vocês, e como você pode impactar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, sugestão também. A gente está aqui tentando, por incrível que pareça, está aprendendo muito ainda, e vocês ajudam muito a gente a aprender. É isso. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um like aqui embaixo, manda para um amigo seu que está acompanhando as eleições americanas, que não sabe como fazer o que fazer com os investimentos dele. Manda esse vídeo aqui e fala para ele, ó, tá aí, a receitinha para você se proteger caso o Trump vença, que é o que parece que vai acontecer, tá? E só outro disclaimer, aqui a gente não tem lado político, tá? Principalmente nos Estados Unidos. A gente tem o pensamento daquilo que é bom para a economia e a gente defende isso. Nenhum político. Político, para mim, ó, eu queria que tudo se explodisse e é isso. Mas valeu e um grande abraço. A gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Tamo junto.